Começo aqui com esse material, essa reportagem que está lá na Central da Toca, tá? Informação de hoje, aí, mais atualizada possível. Dudu é liberado dos treinos durante impasse sobre futuro no Cruzeiro. Ele não vai treinar essa semana na Toca da Raposa. O Cruzeiro fará uma série de reuniões com o staff do atacante para definir o futuro. E aí, se vocês quiserem acompanhar na íntegra, o material está lá na Central da Toca, mas essa é a informação de momento, meus amigos. Dudu, então, fora do grupo neste momento, não significa que ele está irremediavelmente fora do Cruzeiro, mas a tendência nesse momento, né, é realmente a rescisão contratual. Essas são as conversas que estão acontecendo. Agora é ver como que o Cruzeiro consegue fazer isso. E o Samuca trouxe na live de ontem do Loucos, inclusive, que essa é a função do Alexandre Matos agora, né? Foi quem contratou e agora o Alexandre Matos precisa resolver essa situação. Como que vocês acham que isso vai acontecer? A rescisão é o melhor caminho? Teria uma outra possibilidade? Como que vocês avaliam essa situação? Começa aí, Rafa. Aramujo, eu acho que o melhor caminho seria o clube ter o mínimo de prejuízo financeiro possível com essa saída, né? Então, nesse sentido, uma rescisão contratual provavelmente não seria o ideal. Uh, e aí, enfim, como você falou, agora está nas mãos do Alexandre Matos resolver, ele foi o incumbido, né, de resolver essa situação, o que não me tranquiliza nem um pouco, porque acho que não tem feito um grande trabalho enquanto CEO do Cruzeiro nesse 1 ano de gestão, o aniversário hoje, né, da gestão Lourenço Matos, parabéns para eles. Então, trabalho bem aquém do Alexandre Matos enquanto CEO do Cruzeiro, e aí fico na curiosidade, na expectativa para entender como que ele vai conseguir resolver essa situação, né? O ideal seria encontrar no mercado alguma proposta para o Dudu de comprar mesmo, no mínimo de um empréstimo, de questão salarial, né, do clube pagar os salários, porque a gente sabe que é um jogador com um contrato longo com o clube, com vencimentos altos e, assim, com pouco mercado, né? Não justamente por isso, né? Pela questão do contrato ser longo e dos vencimentos serem altos. Então, não sei como o Alexandre Matos vai conseguir resolver. Acho que o prejuízo já existe, né? Técnico, do ponto de vista também do grupo, de toda essa situação que foi criada. Então, o clube já saiu muito prejudicado em toda essa situação Dudu, caso Dudu, por assim dizer. E aí agora torço para que tenha um mínimo aí de prejuízo financeiro nessa saída do Dudu. E assim, é igual você falou, não é que a situação é irremediável, mas para mim, eu não gostaria que ele permanecesse no clube. Eu acho que depois de tudo que foi noticiado, confirmado por diversos jornalistas, a postura do Dudu não é uma postura que eu acho que a gente precisa aqui no Cruzeiro nesse momento. Então, eu não gostaria que ele ficasse, mesmo que demonstrasse aí um desejo de permanecer. Eu acho que realmente o caminho tem que ser a saída, e aí agora cabe ao Alexandre Matos fazer isso de uma forma que prejudique o mínimo possível o clube financeiramente. Prejudicado já está, mas que seja o mínimo possível aí. Tomara que ele consiga um novo destino para o camisa 7 do Cruzeiro. Eu tenho a sensação de que o Cruzeiro toma essa atitude de afastar o Dudu nesse momento, mais para proteger o restante do grupo, no sentido de que talvez o Dudu esteja com um pensamento desalinhado aos demais jogadores. E aí, pensando nisso, para a questão de proteger um pouco mais o elenco, o restante do elenco, até que se decida com relação ao que vai ser feito com o Dudu. Fácil não será. Aparentemente, o que a gente tem escutado é que o Dudu também, em algum momento, se torna irredutível com relação ao que ele tem para receber. Não sei se seria o mais inteligente nesse momento, né? Já que isso pode fazer com que o Cruzeiro tome algumas medidas um pouco mais drásticas, né? Até de colocar ele para treinar em separado. Tudo que o atleta não gosta e não gostaria nesse momento, porque isso seria desvalorização também. Então, acho que tem que sentar, tem que conversar. Acho que o diagnóstico depende também daquilo que deseja o Cruzeiro. Não vejo o Dudu, nesse momento, com maturidade suficiente para contornar essa situação, e nem sei se o Cruzeiro está disponível nesse sentido.
O Cruzeiro já deixou as coisas muito claras, né, para todo mundo, né, para os torcedores, para os jogadores. Quem tem carta branca nesse momento é o Leonardo Jardim. Então, ele também passa por decisões importantes, nesse caso, Dudu, né? Então, acho que quando a pessoa se sente desrespeitada, dificilmente você consegue deixar um ambiente leve tendo essa pessoa dentro desse ambiente. Então, acho que pensando nisso, que o Cruzeiro não tem tido entrega esportiva do Dudu, e como disse a Rafa, buscar talvez caminhos que sejam menos impactantes financeiramente, acho que é visto com bons olhos pelos torcedores e é visto com bons olhos por mim também. Acho que o Dudu tem que seguir aí novos ares, novos caminhos. Eu concordo muito com a visão das meninas. A Amanda falou uma situação aí que eu também já estava tendo essa sensação, né, de que o Cruzeiro afasta o Dudu muito mais para preservar a hegemonia ali dentro do grupo, deixar um grupo mais tranquilo, porque o que aconteceu foi um ato de insubordinação muito claro, que começou antes mesmo da entrevista e que talvez foi ainda mais gritante do que a entrevista. A gente fala muito sobre hierarquia dentro do futebol, e um atleta que ele não respeita a hierarquia dentro do clube, ele pode acabar gerando um perigo muito grande para os demais, né? Ele pode, se ele não é punido, ele cria uma sensação dentro do grupo de que todo mundo tem o direito de contestar o treinador, de querer o treinador fora. E aí, quando a gente pega as informações que o Samuel até trouxe ali no nosso dia de jogo KTO, que o Dudu ele não saiu do grupo por sair, né? Não saiu do time por sair. O Leonardo Jardim, assim como fez com o Gabigol, o procurou, apontou os motivos que culminaram na saída do Dudu, numa forma de falar para ele, olha, eu estou te tirando e você tem como voltar ao seu espaço. Basta você melhorar nisso aqui. E até me lembra de uma situação do Cruzeiro no ano passado, né? Uma entrevista do Felipe Machado pós-jogo. Ele fica uma sequência ali de jogos fora, ele volta contra o Fluminense, e aí ele dá uma entrevista falando que ele foi afastado pelo Fernando Seabra, não das atividades, mas do time, e o Fernando Seabra explicou para ele o porquê ele tinha saído e o que ele tinha que melhorar. E quando ele estava demonstrando essa melhora, o Fernando Seabra o procurou, falou com ele que ele tinha apresentado essa melhora e que por isso ele seria colocado de volta ao time. E aí ele é até titular contra o Fluminense num jogo do Cruzeiro no Mineirão. Então, acho que isso que o Leonardo Jardim tentou fazer com o Dudu, ele não teve a mesma resposta do lado do atleta. E aí o Cruzeiro precisa de se preservar. É um atleta que tem vencimentos altos, acho que isso também vai ser um problema para o Cruzeiro na tentativa de negociar, né? Eu estou vendo muita gente falando, empresta para time A, time B, time C, mas esse time vai ter condições de arcar com o que o Dudu custa, ou o Cruzeiro vai ter que arcar com uma parte. Então, acho que tudo isso tem que ser pensado e tem que estar dentro do grupo, né, trabalhando principalmente para uma semana importante, jogadores que estão comprometidos. A gente tem atletas aí que não entraram ou que talvez não vão entrar também no jogo contra o Vila Nova, mas a gente pode pegar vários exemplos. E eu cheguei a citar o Lucas Silva, é um atleta que, até que de nós, o Patrick, que eu me lembro, era o único que defendia a volta do Lucas Silva ao time titular, e mesmo com todas as críticas, o Lucas aceitou calado, trabalhou, quando ele voltou bem, e quando ele tem que sair, ele sai tranquilamente. Então, é desse perfil de jogador que a gente precisa. O próprio o Gabigol, fez um bom jogo contra o Palestino. Acho que, por um problema do Cruzeiro dentro da partida, ali contra o Vasco, as circunstâncias não eram favoráveis à entrada do Gabriel, mas ele acabou aceitando também tranquilamente estar no banco de reservas, porque ele sabe que ele está trabalhando para recuperar o espaço dele, e quando for o momento ele vai estar ali, ao contrário do Dudu. Então o Cruzeiro, para mim, faz muito bem, e eu dificilmente acreditaria numa sequência do atleta aqui. Eu acho que o ideal é o quanto antes o Cruzeiro consiga encontrar um caminho. Prejuízo, infelizmente nós teremos, agora é ver o quanto vai ser o tamanho desse prejuízo, mas prejuízo o Cruzeiro vai ter. Acho que agora o principal é pensar em um grupo tranquilo. A gente falou, né, no começo, na apresentação, sobre parar de criar problemas, e não é só a diretoria. Ter jogadores também que internamente criam problemas faz muito mal. Então, se você tem a oportunidade de não contar mais com esse jogador, eu acho que é isso que tem que fazer. Então, eu não vejo mais um futuro para o Dudu aqui no Cruzeiro. Eu torço muito para que o quanto antes essa situação seja resolvida, porque tem que estar aqui quem quer o bem do Cruzeiro, porque o futebol é um esporte de 11, não é um esporte de 1.
Falei na sexta-feira, antes da decisão do Cruzeiro, né, de não levar o Dudu para o jogo contra o Vasco, baseando somente na entrevista, que eu já imaginava que o Dudu correria um grande risco de ter que conviver com uma consequência daquela entrevista, né? E muito porque, com certeza, diante de um treinador que hoje tem autonomia de bancar esses caras, inclusive no banco de reservas, ele iria usar, sim, talvez somente isso, para mandar um recado para o grupo também. E depois disso foi surgindo as informações também que não foi somente isso, né? Que foi agravando ainda mais. E meu comentário na sexta foi baseando somente na entrevista, que ele já haveria ter que sofrer alguma consequência quanto a isso, porque num ambiente extremamente vaidoso como que é um vestiário, que são atletas que pensam muito no individual e têm dificuldade de pensar no coletivo, se esse tipo de ocasião acontece e nada se é feito, você acaba tendo que conviver com mais pessoas ou mais jogadores também fazendo o mais do mesmo. Tivemos outras possibilidades aqui, outros casos, melhor dizendo, anteriormente, sem ser com o Leonardo Jardim, não parecido com o Dudu em termos de tudo que foi surgindo aí, como o que ele estava também fazendo, não somente em entrevista, mas recorrência de jogadores insatisfeitos, indo para as redes sociais, fazendo biquinho, indo também para os microfones, e nada se era feito, inclusive nessa própria gestão do Pedro Lourenço e Alexandre Matos. E o Dudu, eu que tenho propriedade para poder falar demais, porque foi um cara que eu não queria nem pintado de ouro aqui pela desrespeito em 2019, porém, uma vez contratado, eu também não bloqueei ao ponto de não fazer uma análise que ele poderia nos ajudar, né? E antes dessas informações, somente baseando na entrevista, eu acho que sim, se caso ele quisesse, inclusive, retomar essa confiança, pedir de certa forma ali a comissão técnica, né, um pedido de desculpas, retomar ali aos treinamentos com dedicação, acho que ele poderia sim nos ajudar aí durante a temporada, porém, diante de todos os fatos que foram surgindo, além daquilo que ele falou no microfone, eu acho que não tem clima. E ele mesmo estando sujeito a poder fazer um caminho inverso, ele optou justamente para deixar cada vez mais evidenciado a individualidade. Ele se acha maior que o clube. Ele fala que não entende a reserva, ainda que o Leonardo Jardim não tivesse explicado e mostrou que ele estava, né, falando uma mentira, porque o Leonardo Jardim teve essa conversa, era só ele ver que o campo estava falando, porque ainda que ele achasse que estava jogando mais que o Wanderson, uma vez que o time foi adotado ali entre os titulares, o time começou a corresponder. Então, no mínimo, se ele fizesse uma autorreflexão, ele saberia e compreenderia, sim, que o banco de reservas naquele momento era, sim, justo, porque o Cruzeiro, no primeiro momento da temporada, começou a ter forma de time e o Dudu não estava mais naquele time. E outra coisa que citamos ontem em relação ao Gabigol, que teria muito mais motivo de agir conforme o Dudu agiu, apesar que não seria o certo, ele continua trabalhando. O Pedro citou muito bem aqui, ele fez uma boa partida contra o Palestino e contra o Vasco sequer ganhou minutagem. E o Caramujo falou ontem também, quando eu baseei na minha resposta, que com o Leonardo Jardim, o Dudu, em todos os jogos ele teve a oportunidade, ainda que no banco de reservas. Diferente do Gabigol, que para muitos torcedores talvez seria o cara para tomar esse tipo de atitude, não tem sido. E como eu disse ontem, eu repito hoje, espero que continue assim, viu, Gabigol? Então não vejo mais clima para o Dudu. Jogador que tenta se achar mais do que o clube, pensa somente no individual, e isso falando e refletindo aquilo que vimos no vestiário, um time que está sendo, né, cada vez mais moldado, comprometido um com o outro, com a mentalidade de coletividade, ter tipo de jogadores assim realmente prejudica demais o grupo. E é isso agora, que o Cruzeiro tenha o prejuízo menos possível do que já teve, né? Agora, em relação a essa rescisão contratual, né, Caramujo? O Alexandre Matos fez muito esforço para ter o Dudu aqui, né? Desde o meio do ano passado até o final do ano. Agora ele possa assumir esse BL aí também, fazer com que o Cruzeiro tenha o menos prejuízo possível agora nessa saída do Dudu.